Entenda pelo Espírito o que você vai ouvir. Amém? Posso ler, meus amados? Amém. Olhe para a sua Bíblia agora. Se não trouxe Bíblia, olhe nos LCDs, tá bom? Diz assim a palavra. A partir do verso 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Era quê? Justo e temente a Deus. Vamos lá de novo. Era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo, olha esta palavra, e o Espírito Santo estava sobre ele. Onde é que estava o Espírito Santo? Sobre ele. Diga para o teu irmão, não estava dentro dele, estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Foi revelado por quem? Ajudem-me. Pelo Espírito Santo. que ele não Morreria. morreria. Que Deus traga estas notícias esta noite, esta tarde. Que não morreria antes de ver o Cristo, o Salvador. E pelo Espírito foi ao templo, ó que honesto. Só se movia pelo Espírito. E Espírito aqui está com letra maiúscula. Não era o Espírito dele. O Espírito dele disse: Simeão, vai para o templo. Diga para o teu irmão, sempre o Espírito de Deus vai te chamar para a igreja. Nunca o Espírito de Deus vai dizer: não vás à igreja. Nunca. Mas o Espírito disse: vai para a igreja. Escuta agora. Foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, isto é tremendo, para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele tomou-o nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Há uma revelação aqui que nós vamos chorar esta tarde, nos alegrar também. O qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Verso 36. Estava ali a profetisa Ana. Diga para o teu irmão, estava ali uma mulher que era profetisa. Não era uma escrava, era uma profetisa. Diga para o teu irmão, fuja de uma igreja que escraviza as mulheres. Havia uma profetisa. Oh, que Deus levanta as mulheres nesta geração para profetizarem os milagres de Deus. Bendito Deus. E estava ali uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era mulher avançada em idade. Como é que ela era? Era velhinha. E tinha vivido com o marido só 7 anos. Olha, diga-se de pena. E o povo só viveu 7 anos com o marido. Já ficaram assustadas. Não vai viver só 7 anos. Diga aí para o teu, as mulheres ficaram nervosas. Só viveu 7 anos com o marido. Desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo.
servia a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo à mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu estava lendo esta escritura e Deus falou à minha vida de uma forma que eu nunca pude ver isto na palavra. Isso. A Bíblia fala, quem já abriu na Bíblia, quando começa o Novo Testamento em Mateus, há uma folha em branco. Quem já viu na sua Bíblia? Há uma folha que está em branco, que separa o Velho Testamento do Novo Testamento. Aquela folha em branco, porque Deus não falou desde Zacarias até Mateus 400 anos. Deus não falou. Deus não falou. Imagine, meu amado, daqui para a frente 400 anos sem Deus falar. 400 anos. Mas a Bíblia diz que nestes 400 anos sempre houve sacerdotes, sempre houve reis, sempre houve profetisas. Durante 400 anos nunca faltou sacerdotes no templo. Muitos morreram sem ver, sem ouvir uma voz de Deus. Muitos partiram com a esperança que um dia Deus ia falar com eles. Eu imagino os profetas do passado e diziam: vamos à igreja, Deus vai falar connosco. E durante cultos e cultos e cultos e cultos, Deus nunca falou. Jejuavam, Deus não falava. Ofertavam, Deus não abençoava. Havia um silêncio de Deus. Diga para o teu irmão: silêncio de Deus. Um dia disse, e vou repetir: a quem eu mais temo não é o diabo, mas sim o Pai. Eu o temo, não com medo, mas com reverência. Que Ele faça silêncio na minha vida. Quando eu estou um dia sem Deus me dar uma direção, eu choro. Quando Deus não me dá uma revelação, não me dá algo para fazer num dia, eu já estou atrapalhado. E digo: Senhor, o que é que eu falhei? Perdoa meus pecados. Eu vou logo, eu confesso os meus pecados logo, porque eu sei que o pecado nos afasta de Deus. Amém, meus amados? Mas a Bíblia fala que aquilo era um tempo que estava a acontecer. Era um tempo que não estava a ser normal. A Bíblia diz que o anjo Gabriel veio passado 400 anos. Para Deus não se tinha passado 400 anos. Diga para o teu irmão: para Deus não se tinha passado 400 anos. Porque para Deus não há tempo. A Bíblia diz: para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não sabe o que é isto do tempo, mas para nós 400 anos. A Bíblia diz que veio um anjo e foi ter com Maria. Maria, mulher agraciada, o Senhor é contigo. Ela disse: quem és? Eu sou Gabriel, enviado por Deus para te dizer que nestes dias vais ficar grávida. E o que vai nascer de ti não é do homem, mas sim do Espírito Santo. Vai nascer o Salvador do mundo, e o seu nome é Jesus. E numa vez eu disse: Senhor, eu queria viver este tempo. Quem me dera ter vivido há 2000 anos atrás. Mas com o passar do tempo, eu já não queria ter vivido lá. Porque este é o melhor tempo da igreja. O tempo que nós vamos viver não se compara com aqueles que viveram. Estava a haver visitações em Jerusalém. Diga para o teu irmão baixinho: estava a haver
visitações de Deus em Jerusalém. O povo foi se habituando a Deus não falar. A igreja foi se habituando a Deus não curar. A igreja foi se habituando a igreja não crescer. Era normal Deus não falar. Um dia que seja normal Deus não falar aqui, é melhor nós irmos embora. Vou dizer de novo. Um dia que seja normal Deus não falar à tua vida aqui neste lugar, é melhor nós fecharmos a igreja. Porque este é um lugar onde Deus fala. Apóstolo, o que é que aconteceu? Estava a haver visitações. Havia um sacerdote chamado Simeão que teve uma palavra de Deus. A palavra era esta: Simeão, tu não vais morrer enquanto não veres o Salvador do mundo. Aleluia. Simeão tinha uma palavra que era loucura para os seus colegas. Simeão tinha uma palavra que causava inveja aos outros sacerdotes. Porque Deus me falou, Deus não fala há 400 anos. O que Deus tem falado na tua vida, muitos não estão a acreditar. Eu até te vou pedir um favor: não contes o que Deus está a falar a ti. Tenha cuidado com quem você fala. Não contes as promessas de Deus, porque vão-te roubar as promessas. Simeão tinha um sonho: um dia vou ver o Salvador do mundo. Talvez para nós hoje seja fácil Deus falar, mas naquele tempo a palavra do Senhor era rara. Diga para o teu irmão: a palavra de Deus era rara. Deus não falava. Agora vem um sacerdote, agora vem um doido e diz: eu não vou morrer enquanto não vir o Senhor. Sabe o que é que Deus está falando ao meu coração? Para você ficar em paz. Olha para o teu irmão e diga: fica em paz. Se a promessa que tu tens, se ela é de Deus, se ela é de Deus, tu não vais morrer. Simeão foi para o templo. Diga para o teu irmão: haja o que houver, nunca deixes o templo. Nós desanimamos porque as coisas não acontecem. Passa um dia, passa um mês, passa um ano. Apóstolo, não acontecem as minhas promessas. E nós vamos o quê? Ficando o quê? Desanimados. Começamos a ficar sem fé. Mas Simeão sabia que era de Deus o que ele tinha falado. O problema é quando tu não acreditas que foi Deus. O problema é quando nós começamos a duvidar que foi Deus que me entregou esta palavra. Eu pergunto: alguém tem uma palavra de Deus aqui para a tua vida? Levanta a sua mão. Levanta-me ela e diga: Deus, foste tu que me deste esta palavra. Eu ainda não entrei num ponto que eu quero entrar, mas estou-te a conduzir até lá. Diz a palavra que ele, sem ter uma palavra, ele foi para a igreja. Diga para o teu irmão: não faças as coisas só por sentir. Eu não gosto das pessoas que fazem por sentir. Sentir de falar, sentir de dar, sentir de abraçar. Não precisa sentir. Faça. Amém. Eu perdoei porque senti. Você não tem que sentir, você tem que perdoar. Amém. Ai, só dou se eu sentir. Enganoso é o coração, meu irmão. Não sinta, faça.
já velhinho. Diga para o teu irmão, velhinho. Mas ele tinha uma promessa que estava de pé. Eu não vou morrer enquanto eu não vi o Salvador. Espera aí, há quanto tempo Deus não falava? Ele sabia que não ia durar 400 anos. Ele sabia que ia durar mais de 100 anos no máximo. Mas ele sabia, não vou morrer. Diga para o teu, não tenha confiança em ti mesmo. O Deus que te prometeu, Ele não falha. O Deus que te prometeu, Ele jamais falhará. Eu falho. Ele falha, nós falhamos. Ele jamais falhará. Sabe porquê é que nós deixamos de acreditar às vezes? Porque a promessa que temos é enorme. A promessa é tão grande que te assusta, meu amado. A promessa é tão grande que você fica, às vezes, sem fé. Eu tenho promessas há 7 anos que ainda não falei à igreja. Se eu falar, talvez você não tenha fé. Por isso eu tenho estado em silêncio em certas áreas. Ele vai para a igreja pensando, hoje vai ser mais um dia de rotina. Diga para o teu irmão, não será rotina. Neste tempo chamado Shalom, nós recusamos as rotinas. Aleluia. Eu me consumo para pregar. Aleluia. Não quero estar perto de mim antes de eu pregar. Tem momentos que eu choro, fico nervoso, não como, não ouço, porque eu vou entregar o recado de Deus. Eu podia ser como os outros, pregar o que eu sei, mas eu não quero pregar o que eu sei. Eu quero pregar o que Ele quer. Eu